Pessoal, bem-vindos ao Sou Matize, eu sou a professora Edna e eu vou resolver mais uma questão da FUMARC, que é a banca que vai fazer esse ano o concurso da Copasa e de professor do estado de Minas Gerais, tá? Bom, essa questão é uma ideia, posso montar uma equação ou simplesmente mexendo com frações, tá? Dá para fazer de mais de uma maneira, dá para testar o gabarito também resolvendo. Eu vou particularmente fazer com uma equação, que eu acho mais fácil. E essa questão foi feita em 2016 pela FUMARC, na Prefeitura de Matosinhos, para o cargo de assistente administrativo, tá? Então, olha só, a questão fala assim: um feirante vendeu 2/5 das laranjas que possuía. Em seguida, vendeu 1/6 das que restaram, tendo ficado com 60 laranjas. O número de laranjas que possuía antes das vendas era... Então, eu vou chamar de X o número de laranjas que ele tem, né? Que ele tinha antes de vender. Então, X é o número de laranjas que ele saiu, né, de casa para vender na feira. Bom, então ele começou falando assim, ó. Ele vendeu 2/5 das laranjas. Então, ó, ele vendeu 2/5 de X. Esse D, essa preposição do português significa vezes, sempre, tá? Então, ó, ele vendeu 2/5 de X. Depois ele fala assim, em seguida, vendeu 1/6 das laranjas que restaram. Então, 1/6 do que restou. Ele vendeu primeiro 2/5. Eu tenho que pensar o seguinte, o que seriam 2/5? É como se fosse uma figura, ele dividiu as laranjas dele em 5 partes e 2 foram vendidas. 2 das 5 partes foram vendidas. Então, quantas partes restaram? 3, né? Então, sobraram 3 partes daquelas 5 que ele tinha, né? Vamos assim, dividido. E disso aqui, que é o que restou, 3/5, ele vendeu 1/6. Ou seja, 1/6 dos 3/5 das laranjas. Então, tem o X também, ó. Ele vendeu 1/6 do que sobrou das laranjas, ok? E aí, depois que isso aconteceu, ficou ainda com 60 laranjas. Então, olha só. Quando eu juntar o que ele vendeu, a primeira venda, mais a segunda venda, mais 60 laranjas, isso vai me dar o número de laranjas total, que é o nosso X. Esse tipo de questão cai muito, tá? Então, esse ano também tem agente penitenciário, que é a banca que vai fazer a IBFC. Então, tem muita questão, sempre tem uma questão de agente penitenciário desse tipo de pergunta, né? Com esse tipo de pergunta, com essas frações, com essa ideia de vender uma parte. Eu li uma parte de um livro um dia, no outro dia eu li uma outra parte do que sobrou. Ainda restam tantas páginas no livro. Quantas páginas tem no livro? Então, é mais ou menos a mesma pergunta. Então, você soma tudo, né? Soma com o que sobrou e iguala a X, que é o que representa a totalidade, tá? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Vou só juntar essas duas frações aqui, tá? Pra poder... porque eu vou ter que tirar MMC, né? Mas para tirar MMC não posso ter essa multiplicação. Então, vou só arrumar aqui primeiro. Aqui, 2/5 de X... Vou só colocar assim, 2x sobre 5. Pra cá, 3 vezes 1 vezes x e 5 vezes 6, 30. Se eu achar vantagem simplificar o 3 com 6, eu posso fazer isso. Se eu não achar, eu não simplifico. Eu vou simplificar. Dividindo por 3, aqui fica 1 e aqui fica 2. Porque aí em cima vai ficar 1 vezes 1 vezes x, 1x, não precisa nem colocar 1, né? Podia ter colocado só x. E 5 vezes 2, 10. Mais 60 igual a x. Então, como eu falei com vocês, vou ter que fazer o MMC. De 5 e 10 vai ser 10. Por quê? Eu preciso de um número que dê para dividir tanto por 5 quanto por 10. Então, no caso, quando um é múltiplo de outro, é o maior deles, tá? Então, aqui eu só lembrando que não tem nada. Todo mundo tem que participar do MMC para que depois eu esqueça dele. Então, ó, vai ficar só 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Só lembrando que a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 60, 600.
igual a 10 dividido por 1, 10 vezes x, 10x. Então, ó, esqueço o MMC, o meu denominador, porque ele é o mesmo, e vou ficar só com a parte de cima. 4x mais 1x aqui eu já vou juntar, 5x, mais 600, igual a 10x. Então, ó lá, tá montada melhorzinha, né, a nossa equação de primeiro grau. Vou passar o x para o primeiro membro e o número para o segundo. Vocês lembram disso, né? Que troca de operação, né? Troca de sinal. Então, 5x menos 10x igual a menos 600. Ó, repara que os dois trocaram de sinal. 5 menos 10 dá menos 5x igual a menos 600. Vocês devem lembrar da escola que tem o famoso multiplica por menos 1 quando o meu x está negativo, né? Porque eu não quero menos o valor de x, eu quero o valor de x. Então, quando o x está negativo, a gente simplesmente troca o sinal de toda a equação. Então, tanto daqui quanto daqui. 5x igual a 600, então meu x vai ser 600 dividido por 5, que vai dar 6 dividido por 5 é 1, sobra 1. 10 dividido por 5 dá 2, sobra nada, mais um zero, 120. Então, significa que inicialmente eu tinha, ó, x representa o quê? O número de laranjas. Então, inicialmente eu tinha 120 laranjas. Então, é a nossa letra B, tá? E como eu disse pra vocês, é a única maneira de fazer? Não, eu podia ter testado o gabarito. Eu podia, vamos ver, 120. Eu pego e faço 2/5 de 120, vejo quanto dá, retiro, porque ele falou que vendeu. Aí depois ele falou o seguinte, que fez 1/6 do que sobrou. Então, fiz 120 menos o que vendeu, calculo 1/6 desse valor. Aí retiro também. Aí tem que ter sobrado 60 laranjas. No momento em que eu vou testar o gabarito, assim, no número que eu tiver testado, que sobrar 60, é o valor que eu tô procurando. É claro que aqui eu podia eliminar a letra A de cara, né? 12, porque se vão sobrar 60 laranjas, como é que inicialmente eu tinha 12 laranjas, né? Então, com certeza esse 12 tá aqui para pegar quem vai chegar no 120, porque sem querer pode esquecer do zero e vai lá e marca o 12. Mas, se você for pensar que tem que sobrar 60 laranjas, é óbvio que inicialmente não tem como eu ter tido 12, concorda? Pessoal, então é isso. Essa é a questão. Esse tipo de questão cai bastante em concurso, tá? Então espero que você tenha entendido, espero que eu tenha ajudado você e mais questões em breve aqui no canal. Então não deixe de conferir. Se inscreve e ativa o sininho para você ficar ligado, tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.